Pra te adorar, foi que eu nasci. Quero viver para te servir. Usa minha vida como instrumento de louvor pra te honrar e demonstrar o meu amor por ti. Bom dia, bom dia. Começando mais um Café e Comunhão. Hoje, dia 13 de junho, terça-feira. Tempo chuvoso aqui em Curitiba. Chuva e frio. Não sei onde você está aí, como o tempo está se comportando, né? Mas hoje, então, terça-feira, vamos dar continuidade à nossa leitura e reflexão no livro de Salmos. E hoje o nosso salmo é o Salmo 121. Mais uma vez agradecemos a sua companhia conosco todas as manhãs, ou não podendo em outro horário, né? Tendo gravado aqui, você pode então ver no horário que for mais conveniente, que for possível. E não se esqueça então de compartilhar esse vídeo assim que você então tiver visto, possa compartilhar com outras pessoas. Seja um instrumento, então, nas mãos de Deus para que essa mensagem chegue ao máximo possível, né? Ao número maior possível de pessoas todos os dias, tá bom? Então, isso é muito importante. Muito bem, o Salmo 121 é um salmo de fé, assim como o Salmo 23, que nós já olhamos, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E é também o segundo cântico de degraus. Nós começamos ontem falando sobre os cânticos de degraus, que são 15, desde o 120 até o 134, e que eram justamente cânticos, né, quando as pessoas iam em peregrinação para Jerusalém, para as festividades anuais, principalmente Páscoa, Pentecoste e Festa dos Tabernáculos. Tá? Então, o Salmo 121, ele justamente prepara terreno, né, para a jornada dos israelitas, então, até a Terra Santa. Esse poema, então, é uma canção de viagem. Eles estão caminhando, viajando para Jerusalém e estão entoando esses cânticos. Né? Vimos que também é possível de que esse cântico seja quando eles cheguem na cidade em agradecimento ao Senhor, e também o cântico nos degraus do templo, que eram 15, e temos aí também 15 cânticos de degraus. Tá? De subida, de ascensão, que é esse o significado então. Então o Salmo 121 é um salmo de confiança, expressando a fé do salmista na proteção e no cuidado de Deus. O salmista reconhece os perigos e as dificuldades da vida, mas ele afirma a sua crença de que Deus é um guardião fiel e vigilante que o preservará de todo o mal. Então, um dos temas-chave do Salmo 121 é a ideia de ajuda e de proteção. O salmista ele começa levantando, então, os olhos para os montes ou para as colinas, perguntando de onde vem o meu socorro, no versículo 1, que é um salmo, então, muito conhecido de todos nós. Né? De onde me vem o socorro? Eleva os meus olhos para os montes. De onde me vem o socorro? Então, ele afirma a sua fé de que sua ajuda vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, o salmista reconhece que Deus é a fonte de todo poder e proteção, e ele confia de que Deus o protegerá de todo o mal. Outro tema importante do Salmo 121 é a ideia de orientação e direção. Então, a primeira justamente é proteção e confiança, primeira lição que nós vemos aqui, e a segunda é orientação e direção.
O salmista reconhece que a vida é uma jornada e afirma a sua fé de que Deus o guiará ao longo do caminho. Então, vai fazer o paralelo, então, dos peregrinos que estão indo para Jerusalém em jornada, em caminhada, para as festas, lá no centro de adoração em Jerusalém, e comparando, então, com a nossa jornada, com a nossa vida. Então, no versículo 3, ele declara: ele não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não dormirá. Então, o salmista reconhece que Deus está sempre vigilante, dando orientação e direção para aqueles que o buscam, tá? Então, vemos proteção e confiança, orientação e direção. Lições que nós temos aqui no Salmo 121. Então, o Salmo 21 continua a inspirar e encorajar aqueles que buscam a ajuda e orientação de Deus em suas vidas diárias. Então, é um salmo muito propício, evidentemente, para todos nós, nos dias de hoje, né? Para que, diante dessa caminhada tão difícil desta vida, nessa jornada por esse deserto, né, tão árido, tão hostil, por essas trevas tão densas, que nós possamos, então, sermos encorajados, inspirados, né, a buscar a orientação de Deus no nosso dia a dia, buscar a proteção, a direção, a orientação do Senhor, né? Confiarmos nossas vidas em suas mãos para que Ele possa, então, nos dirigir no nosso viver diário, ok? É sobre isso que esse salmo tão conhecido, então, vai falar conosco nesta manhã mais uma vez. Muito bem, então. Vamos à leitura do salmo. Ele diz: levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. Outra tradução muito conhecida nossa: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, né? E aí ele faz a pergunta e ele mesmo responde a essa pergunta: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então, o salmo ele relembra um momento em que a família ou a comunidade, né, ali de aldeias em todo o Israel, toda a Palestina, né, se propõe então a ir a Jerusalém para a festa. Pelo menos uma vez ao ano eles tinham que fazer isso, tá? Era algo muito importante dentro do contexto religioso da nação de Israel. E aí a Torá, a lei, exorta todos os israelitas a fazerem essa peregrinação para as 3 festas principais que nós temos falado, e repito: Páscoa, Pentecostes e a festa do Tabernáculo, né? E deveriam então se envolver nessa peregrinação, nessa viagem, com o santuário central, né? Então, as pessoas que morassem a qualquer distância, sem dúvida, iriam achar essa jornada muito difícil. Imagina naquela época, né, a questão das estradas, o perigo pelo deserto e tantas situações adversas, tanto no que diz respeito a problemas sociais, né, problemas de furto, de roubo, como também da própria intempérie, o tempo muito quente durante o dia, muito frio durante a noite. Então, muitas dificuldades que iriam enfrentar para chegar até Jerusalém. E, como dissemos e vamos repetir, eles iam então, muitas vezes, cantando até chegar lá, como uma motivação, um encorajamento na sua caminhada. Então, isso exigia muito esforço e organização, até para cobrir também as necessidades da casa, né? Quem vai ficar? Os animais que eles tinham, porque era muito necessário esses animais para tanto a questão da jornada como para o trabalho do dia a dia, na lavoura, né, na agricultura. Quem vai cuidar desses animais se todos estão indo para Jerusalém? Então, havia necessidade de se organizar muito bem para que não perdessem, né, os seus animais, não perdessem as suas terras, não tivessem problemas nesse sentido. Isso era feito geralmente na época de setembro e outubro, na grande maioria das vezes, né? Quando tinha, então, justamente a colheita. Então, o verbo inicial fala de alegria, né? Que esse momento causa no salmista.
tá? E ele está alegre por poder participar dessa peregrinação, indo para Jerusalém. Então, a base dessa alegria, de fato, né, não apenas a questão da visita à cidade de Jerusalém, que já seria algo muito, muito interessante. Nós temos cidades hoje pelo mundo que muitas vezes nós gostaríamos de visitar, né? Tenho certeza que você deve ter em mente alguma cidade que você gostaria de conhecer, de visitar, por tudo que você já ouviu falar a respeito dela. Naquela época, Jerusalém era justamente uma cidade fantástica e as pessoas gostariam de conhecê-la. Mas a visita, na verdade, a Jerusalém não era para a cidade, mas para quem morava na cidade. Dentro desse contexto religioso, seria justamente Yahvé, ou Jeová, o Deus Todo-Poderoso. Então, para a casa, né, do Senhor, né, nós iremos. Para a casa de Yahvé nós iremos. Então, a nossa alegria, da mesma maneira, olhando para os dias de hoje, deve ser duplicada quando Deus, por seu Espírito Santo, não apenas molda cada um de nós para obedecermos a sua palavra, mas também produz o mesmo efeito sobre outras pessoas, para que nós possamos, então, estar unidos na mesma fé. E isso é muito interessante, porque as pessoas viajavam, então peregrinavam, e encontravam também na cidade de Jerusalém irmãos de fé. Podiam, então, ali ter justamente esse contato com outros irmãos, outros patrícios, né? Irmãos na fé da cidade de Jerusalém. E essa troca de informações, essa troca de comunhão, isso era muito importante e muito interessante, tá? Então, hoje, nós nos regozijamos, nos alegramos quando nós encontramos companheiros nessa peregrinação, né? Quando nós estamos junto aos nossos irmãos, seja aqui, aqueles que nós temos o convívio, seja aqueles que nós conhecemos, mas não temos um convívio diário, e quando em quando podemos nos encontrar em alguma peregrinação, ou seja, em algum evento, né, eclesiástico, em algum congresso, alguma conferência, alguma reunião missionária. Então é sempre tão gostoso podermos rever essas pessoas. Era isso que acontecia em Jerusalém. Então, as palavras "eleva os meus olhos" representam dramaticamente o viajante que se aproxima de Jerusalém. Então, ele está viajando pelo deserto e, de repente, ele olha e vê a cidade de Jerusalém, e o seu coração se enche de alegria, de entusiasmo, de fervor e também de alívio por ter chegado na cidade santa, depois de ter peregrinado por caminhos tão difíceis e perigosos. Então, o primeiro sinal das muralhas da cidade e do templo, né, justamente o cantor pergunta retoricamente onde vai encontrar ajuda. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? E a resposta é a poderosa afirmativa: o meu socorro vem de quem? Do Senhor que fez o céu e a terra. Então, a jornada do povo escolhido do Salmo 120, que nós vimos ontem, né, começa em um território perigoso e hostil, que é o deserto, quando nós vimos ontem. É o caminho de uma ovelha no meio de uma matilha de lobos selvagens, lobos famintos. O Senhor Jesus disse isso em Mateus capítulo 10, né, que nós estaremos no meio de lobos. Então, o que uma pessoa precisa em tal situação, estando no meio de lobos? Existe uma possibilidade de sobrevivência dentro dessa realidade, dessa situação? E depois, uma peregrinação até Jerusalém, é possível essa caminhada tão difícil, tão exaustiva, tão perigosa? Então, Salmo 121 é sobre o que alguém que vai em peregrinação precisa. Precisa do quê? De proteção do Senhor. Então, é sobre isso que o Salmo fala, da proteção do Senhor àqueles que são os seus fiéis. Proteção do Senhor àquele povo lá indo para Jerusalém, mas proteção do Senhor a você e a mim todos os dias, como servos do Senhor, que estamos também em peregrinação por essa terra, aguardando o tempo de chegarmos então às mansões celestiais. Então, esse segundo cântico das subidas, né, de degraus, está intimamente ligado ao anterior, aliás,
no qual o fiel está em apuros. No salmo anterior, o crente olha em volta com ansiedade. E nesse salmo, ele olha com confiança em busca de ajuda para chegar em Jerusalém. Então, essa ajuda, né, significa justamente a proteção que ele precisa, a orientação, a bênção do Senhor para chegar à cidade santa. Então, para isso, o peregrino na fé ergue os seus olhos para as montanhas que cercam de Jerusalém. Isso pode estar longe dele, mas no meio dele habita o Senhor, no meio desta cidade. E ele então se alegra ao ver esses montes, né? Essas montanhas, esses montes são uma imagem dos poderes terrenos. O peregrino percebe que a sua ajuda não vem dos poderes terrenos, mas vem do Senhor, porque ele olha para os montes, mas ele pede socorro que vem do Senhor, e não para aqueles que estão na terra. Ele percebe que a sua ajuda vem somente de Deus. E isso não é difícil quando vê nele, então, o Criador dos céus e da terra. O socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, quando lembra desse fato de que a sua vida está nas mãos desse Criador que vai cuidar dele, então ele está convencido de que o socorro vem desse Criador, desse Senhor que fez os céus e a terra. Ele fica nisso convencido de que há proteção, de que há segurança e de que realmente o Senhor o abençoou durante a sua jornada, a sua caminhada, na sua chegada a Jerusalém, mas também irá abençoá-lo no seu retorno para a sua casa, para a sua terra, para a sua aldeia. Tá? Então é sobre isso que ele começa justamente a falar aqui. Mas ele continua o salmo dizendo: não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Então agora ele volta para essa caminhada, né? Ele fala sobre a questão do socorro, ele fala sobre a cidade de Jerusalém, mas agora retorna então para a caminhada. Então durante essa caminhada o seu pé não vai vacilar, ele não vai escorregar, né? Por quê? Porque aquele que o guarda não vai dormir, não vai tosquenejar, não vai cochilar, né? O Senhor guarda então o seu povo em todos os tempos, tá? Ele zela, ele cuida, né? De uma forma muito primorosa de cada um daqueles que são seus, né? O Senhor guarda Israel, guarda a nação como uma entidade corporativa, mas também guarda o indivíduo particularmente, né? Então isso significa que ele não permitirá que o seu pé seja movido, que ele escorregue enquanto anda. Imagine aquela caminhada, aquela dificuldade por pedras, por montanhas, né? Também a areia. Então ele diz: não vai permitir que o seu pé escorregue, que vacile, não permitirá que você sofra com os perigos durante o dia, nem durante a noite, porque ele continua falando sobre isso: eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Ele estará atento o tempo todo, né? Estará atento o tempo todo, dentro dessa jornada, dessa peregrinação. Então isso é muito importante de nós sabermos e termos essa confiança de que o Senhor nos guarda a todo tempo e que Ele não vacila. Nós, às vezes, na nossa caminhada, na nossa jornada, nós vacilamos, né? Talvez olhando até para o aspecto literal, né? Dentro de caminhadas que podemos fazer, né? Por lugares aí próximos à nossa casa, ou então em alguns outros lugares onde nós viajamos, e às vezes nós podemos ter acidentes, né? Mas ele diz aqui que o Senhor não permitirá que isso aconteça, né? Na nossa vida, em todos os sentidos, seja literal, seja espiritual, porque o Senhor nos guarda, porque Ele não cochila em tempo algum. Nós às vezes cochilamos e passamos por apuros, mas Ele não cochila em hipótese alguma. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita, né? Então, quando nós estamos debaixo do sol, temos a sombra ao nosso lado, né? Sabemos que a nossa sombra está ali nos acompanhando, ok? A sombra não é o que somos, mas é o reflexo, né? Do nosso corpo ali.
E aqui a figura justamente de que essa sombra é o Senhor caminhando conosco lado a lado, né? E então ele não vai realmente nos deixar em momento algum. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite, né? Então ele fala sobre essa questão do deserto, como nós falamos, durante o dia, durante a noite. Lembramos lá de Israel quando saiu do Egito, durante o dia uma nuvem os protegia, durante a noite uma coluna de nuvem os protegia e também os aquecia. Tá? Então essa viagem, uma viagem de proteção. E ele fala justamente sobre o fato, de uma forma figurativa, da proteção para toda a vida que nós temos, né? Porque o Senhor é o nosso guardião em todos os momentos. Deus não é só todo-poderoso, mas é também todo vigilante, né? E essa é a confiança de que nós podemos desfrutar com toda certeza no nosso dia a dia, tá bom? Então, temos a luz de Deus e também temos visto que o mundo, né, em seu verdadeiro caráter, nessa luz, tem uma caminhada, né, para a casa do Pai, a casa de Deus. Nós estamos então nessa caminhada. A palavra do Senhor é luz para os nossos caminhos. E dentro dessa vida, dessa terra, desse deserto, dessas trevas, nós estamos caminhando com a luz do Senhor, nessa jornada para realmente a morada com o Senhor. Então, em nossa peregrinação, nós podemos contar com a constante proximidade e cuidado de Deus na nossa vida. Então, não somente lá no passado, Deus cuidando do seu povo lá em Israel, mas podemos olhar para a nossa vida nos dias de hoje. E que bênção é sabermos que todos os dias o Senhor cuida de nós. Que Ele não cochila, que Ele não vacila, que Ele não dorme, mas que Ele nos protege, que Ele nos orienta, que Ele nos dirige. Isso é uma grande bênção. Então, o Salmo 121, amados, é uma oração de confiança na proteção e cuidado de Deus, né? Na proteção e no cuidado do Senhor todos os dias. E nós podemos entender e aprender através desse salmo justamente que Deus é a fonte de ajuda que nós precisamos. O salmista reconhece que a sua ajuda vem do Senhor. E isso nos ensina que Deus é a fonte suprema de ajuda em todas as nossas vidas, né? Ele está a nos ajudar. Ele continua dizendo: o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. Por diversas vezes aqui nesses versículos é dito que o Senhor nos guardará, que o Senhor estará então nos protegendo, tá? Então Ele nos guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. O Senhor guardará a sua, olhando aqui para o aspecto dessa peregrinação, né? A entrada lá em Jerusalém, mas também a saída de retorno para casa, Ele diz vai guardar, ou seja, em todo o seu trajeto Deus vai guardá-lo, desde agora e para sempre. E aí olha para um aspecto então muito maior, de que o Senhor então, na nossa vida, nessa peregrinação, como dissemos, vai guardar na nossa vida em todas as ocasiões, a entrada e a saída em todos os momentos, tá? Então Ele é a fonte suprema de ajuda em nossas vidas. Mas Ele também, Ele é o nosso protetor. O salmista ele afirma que Deus é um protetor que zela por seu povo. Isso então nos ensina que Deus se preocupa com a nossa segurança e com o nosso bem-estar e está sempre cuidando de nós. Ele diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então Deus cuida, zela pelo seu bem-estar, pelo meu bem-estar. Nos protege em situações que muitas vezes nós nem sabemos, nem percebemos como Ele nos protegeu. Nós não tivemos noção, não tivemos ciência ou consciência daquilo que aconteceu e Ele nos protegeu. Mas Ele é esse grande protetor. Ele tem nos protegido e nos guardado dia a dia. Mas Ele também é o nosso guia. O salmista reconhece que Deus é um guia que conduz o seu povo, né? Estava conduzindo ali por toda essa jornada, essa caminhada. Então isso nos ensina que Deus está interessado em nos guiar pelos desafios da vida e nos ajudar a encontrar o caminho certo, né? Nesses desafios da vida.
nos ajuda a encontrar o caminho certo. Porque nós não conhecemos os caminhos. Nós não conhecemos muita coisa da vida. Nós dependemos de Deus e precisamos dele. E ele nos faz isso. Outra coisa importante é que Deus está sempre presente. O salmista, então, nos lembra que Deus está sempre presente agora e para sempre. Versículo 8. Então isso nos ensina que nunca estamos sozinhos e que Deus está sempre conosco, não importa o que estejamos passando. Nunca tenha em mente que Deus o abandonou. Ele não abandona os seus em momento algum, em hipótese alguma. Nós abandonamos a Deus, mas Ele nunca nos abandona, porque Ele é fiel, porque Ele é justo, porque Ele é verdadeiro, porque Ele não vacila, porque Ele não muda. Nós sim, Ele não. Né? Então, tenha isso em mente. Deus está sempre presente na sua vida. E por último, Deus, ele é fiel. O salmista reconhece que Deus é um protetor e um guia fiel. Isso nos ensina então que Deus é confiável e que sempre podemos confiar, né? Contar com ele para estar ao nosso lado, tá? Porque ele é um Deus fiel. Então você pode contar com esse Deus o tempo todo. Nós muitas vezes temos amigos, temos pessoas com as quais nós confiamos, mas são seres humanos vários imperfeitos como nós, mas Deus não. Né? As pessoas que nós temos grande estima e consideração, grande amizade, às vezes podem vacilar conosco, podem não podemos contar com eles em algumas ocasiões, mas com Deus você pode contar sempre. Ele é o seu maior e melhor amigo, seu confidente. Você então pode confiar tudo nas mãos dele e saber de que pode contar com ele em todo tempo, em todo momento. Né? Nele você pode confiar. Tá? Então isso é muito importante. Então, amados, em resumo, o Salmo 121 nos ensina que Deus é a fonte de ajuda, um protetor, um guia, né? Sempre presente e sempre fiel. Podemos confiar na proteção e no cuidado de Deus, sabendo que Ele está sempre cuidando de nós e nos guiando nos desafios da nossa vida, na peregrinação por essa vida, por essa terra. Que Deus então possa abençoar a sua vida, abençoar as nossas vidas e que estejamos prontos a confiar nesse Deus a cada dia. E lembre-se sempre, ter esse salmo no seu coração, né? Não como algo a ser simplesmente recitado como palavras ao vento, mas como algo a ser praticado, como algo que realmente possa estimular e motivar o seu coração a confiar cada vez mais na proteção e no cuidado do Senhor na sua vida. Amém? Que Deus possa abençoar. Vamos orar encerrando nessa manhã e amanhã, se Deus permitir, estaremos juntos mais uma vez agora com o Salmo 122, o terceiro Salmo de degraus, Salmo 122, tá bom? Pai, muito obrigado por essa manhã, pelo cuidado do Senhor para com as nossas vidas, a tua proteção. Obrigado, a Deus, porque podemos confiar e contar com o Senhor todos os dias da nossa vida. Que haja essa fé e essa confiança nos nossos corações e possamos andar segundo a tua palavra. Sempre, ó Deus, nessa jornada, nessa peregrinação, sabendo que o Senhor está conosco e não nos deixa, mas nos protege e nos dá orientação para a chegada e para a saída. Orienta-nos, portanto, em tudo, dá-nos um molde na tua presença, assim pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, meus queridos. Um bom dia a todos vocês. E amanhã, Deus permitindo, estaremos juntos mais uma vez com o Salmo de número 122. Não se esqueça, compartilhe, dê o seu like, o seu joinha, se inscreva se não é inscrito, incentive outros a se inscreverem, divulgue o máximo da palavra, porque este é o seu e o meu dever e também o nosso privilégio de compartilhar as bênçãos do Senhor. Que Deus o abençoe grandemente e até amanhã. Pra te adorar.